Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Irapuan Beltrão, ele que é professor universitário e também procurador federal. Nós temos aqui hoje mais um convidado que vem do Rio de Janeiro. Ao longo desta semana ministrou o curso aqui na TV Justiça, no Saber Direito, o curso Direito Financeiro. Professor Irapuan, o direito financeiro, por alguns é bem rejeitado, por outros é mais do que idolatrado. No seu caso, a escolha financeiro. Você atua em outra área também? Não, só o financeiro. Na verdade, como procurador, a gente acaba atuando em várias áreas, né? Nesse caso, não no caso da disciplina, como professor, até mesmo como também... O senhor chegou a advogar, não? Muito pouco, porque eu praticamente me formei já passando em concurso. Então, até tive uma advocacia enquanto estava nessa fase de transição. Fiz aquelas coisas tradicionais de advogar, fazer reclamação trabalhista, questões de família, mas foi mais uma experiência de início e realmente a advocacia pública foi me puxando cada vez mais. Aí já no caso como procurador não tem jeito, atua... já no caso como procurador, a gente acaba tendo diversos contatos, né? Hoje eu estou trabalhando mais numa área de controle das empresas, então mexe um pouco com o societário, já passei por fase de licitação, então acabo mexendo também um pouco com o direito administrativo. E o direito financeiro, o direito tributário, que é o meu outro contato, fica ali mais como a paixão de estudo, a paixão de aula, e não necessariamente um desenvolvimento na atividade de procurador em si. Não, até gostaria que o senhor explicasse essa diferença, se é que há uma diferença, sim, ao ponto de ter uma enorme explicação do direito financeiro e também o direito tributário. O direito tributário, na verdade, é um filho do direito financeiro, né? Uma criatura do direito financeiro. Toda a estrutura jurídica desenvolveu-se para a lógica das finanças. O direito financeiro era aquele que cuidava das finanças do Estado, pensando tanto o lado das receitas quanto o lado das despesas. E o que acabou acontecendo no passar dos tempos foi que surgiu ali a questão tributária como a mais importante. É a principal receita do Estado, é onde o Estado se faz presente, é onde ele mais agride o cidadão, a casa de todo mundo para... Isso é tributário. O tributário. E dali surge a questão tributária, quer dizer, o tributário vem como um processo natural de desdobramento do direito financeiro. No passado, até na época da elaboração do Código, havia até uma certa polêmica se eles tinham a sua autonomia de estudo, propriamente dito. Hoje em dia são separados, são complementares, mas são separados, mas ainda mantém aquela ideia de criação que veio do direito financeiro como um todo. Uhum. Sei. Bom, mas aí o senhor chegou a fazer economia, não? A economia, na verdade, surgiu na minha vida assim, de uma maneira curiosa, porque quando a gente vai para uma faculdade de Direito, pelo menos no meu caso, o primeiro ano é muito traumático, né? Para mim foi muito ruim. Não me achei ali naquele lugar, achei que não era o caminho e achei que estava no lugar errado. E decidi fazer um outro vestibular. Já no primeiro semestre eu falei, não, vou fazer um outro vestibular, vou para a economia, porque tinha um gosto qualquer pela matemática, alguma coisa assim. E durante um ano e pouco eu cheguei a fazer as duas faculdades juntas. A de Economia e de Faculdade de Direito. Fazia de manhã uma na Universidade Estadual do Rio e outra na Universidade Federal. Consegui até juntar. Até o momento que na Economia a matemática ficou pesada demais. Aí eu percebi que melhor era no Direito. E a Faculdade de Direito começou a ter outras matérias mais encantadoras. Você sabe daquelas matérias iniciais de introdução que são bem chatas. E aí você começa a ter mais contato com o direito civil, direito penal. Eu fui me apaixonando pelo direito e... Aí eu larguei a economia e concluí o curso de Direito, ainda bem. Ainda bem. Eu já ouvi aqui certa vez que acontece pelo menos o primeiro ano de Direito ser um momento assim, crucial e decisivo para que, no caso, o estudante permaneça naquele curso ou não. Sentiu isso? Sentia. O primeiro ano, hoje eu acho que os quadros estão já remodelados em termos de matérias, mas o primeiro ano... pelo menos a época que eu estava na faculdade, era uma grade de matérias, de carreiras, muito longe do que um garoto que, no meu caso, de 17, 18 anos na época, tinha condições de achar aquilo importante. E isso não é nem de perto um atrativo, isso repulsa bastante muita gente. Então, para aquele que não tem a certeza de que aquilo ali é temporário, que o direito depois vai se mostrar melhor,
acaba que o primeiro ano realmente assim, mostra se está no caminho certo ou no caminho errado. No meu caso, quase eu perdi o direito me perdeu, alguma coisa assim, porque foi um primeiro ano muito ruim, mas como eu estava numa universidade que as pessoas tinham uma certa dificuldade de entrar e tudo, achei que eu tinha que continuar resistindo, e ainda bem, porque depois realmente o direito me fez apaixonar mesmo. A entrada de matérias mais jurídicas e menos introdutórias foi legal. O que eu acho do primeiro ano é que, às vezes, as pessoas não têm maturidade para debater alguns temas. São importantes, mas o primeiro ano é realmente muito complicado, especialmente quando você pega um garoto de 18, 19 anos. Vem com uma ideologia ou uma cultura e chega na universidade e se depara com aquilo que é a lei. E muitas das vezes, pior do que simplesmente a lei, os professores não são muito simpáticos, né? Então, eu tive a infelicidade no primeiro ano de, por exemplo, já começar com o direito civil, e me lembro da professora mandando a gente decorar prazos. Era uma coisa assustadora, você ficar decorando prazo de prescrição, ficar decorando qual é o número do artigo. Para mim, foi assim, isso não pode ser a profissão que eu escolhi. Pelo menos eu, naquele momento, tive esse sentimento, né? Mas ficou ali no meio do caminho entre decidir economia mesmo e direito? Fiquei. Quase balancei. A economia tem um lado de estudo que vai para o lado histórico, que vai para o lado da economia política, economia das nações, e que me ajudou depois no campo... Eu imaginei aqui. No campo tributário, no campo das finanças, me ajudou. Até hoje eu tenho, assim, eu leio outras coisas, nos momentos até de estudo, eu acabo trazendo leitura dos economistas, não aquele lado da economia mais numérica, mais matemática. Não pode ver número, né? Não, esse número para advogado é só honorários, né? E olha lá, né? Tá certo. Bom, mas aí, tem mais alguém na família, advogado? Lá em casa, hoje todos somos advogados. Todos, né? Eu tenho um irmão mais velho, 2 anos, e ele já fazia faculdade de Direito, a gente já conversava na época dos respectivos vestibulares. E aí depois os agregados todos, esposas... Ele ingressou antes? Ele ingressou antes, me deu trote. Isso eu carrego. Me fez passar algumas vergonhas. E mais alguém? Mais alguém. Na verdade, a gente tem um evento curioso em casa, que foi eu e meu irmão já na faculdade, na verdade já formados. Acabou que nas conversas, né, até a curiosidade é que um determinado dia, assim, no início de ano qualquer, minha mãe chega, pede, quem pode me ajudar financeiramente? Isso ela já com seus quase 60 anos. E a gente questiona assim, mas o que é? Financeiramente, o que está acontecendo? Não, porque eu não aguento mais, eu vou fazer faculdade de Direito também. E aí foi ela fazer faculdade de Direito. É mesmo? Se formou com 60 anos, foi, assim, o orgulho da família, porque ela já, claro, naquele momento, com outra podia ter outra expectativa de vida, acabou fazendo faculdade de Direito. É a nossa advogada hoje em casa. Olha só, que interessante. Na verdade, nós temos, às vezes, aqui a influência dos pais nessa influência de estudo dos filhos. Aqui foi o caminho contrário. Lá em casa foi o contrário. Lá em casa acho que foi... Diz ela que os pais dela sempre quiseram que ela fizesse um dia de Direito, porque achavam que era uma profissão adequada. Mas certamente lá em casa foi a pressão dos filhos. Senão ela não entrava na roda do papo. As conversas do final de semana e de noite, e ela ficava meio prejudicada. E aí foi fazer Direito, foi legal, porque a gente acaba conversando hoje em dia, né? Verdade. E como eu e meu irmão somos servidores, é quem advoga pra gente mesmo. Nossa advogada, é bom que a gente não precisa pagar muitos honorários. Certo. Bom, o senhor estudou também nos Estados Unidos, né? Eu gostaria que o senhor contasse pra gente essa sua experiência no exterior. Foi uma experiência única. Eu tive essa oportunidade ir para os Estados Unidos de maneira oficial, eu digo assim, reconhecido, eu já era servidor, fui designado com autorização respectiva e fui convidado para fazer, na verdade, eu estava numa função relevante à época, e lá fui convidado, olha, tem essa oportunidade, você quer ir? Eu não pensei 2 vezes, e foi um momento de experiência de vida única, né, porque você vai para um outro país, para uma outra cultura, para um outro clima, para tudo diferente, e para um outro processo de estudo, porque a gente tem a tendência de falar muito mal do nosso meio como um todo, né, e idolatrar o outro. E você percebe que nesse processo de conhecer outra cultura jurídica, a gente tem coisas boas, tem coisas interessantes, mas
tanto do lado do direito quanto desse lado de formação pessoal, foi muito interessante. Mas só foi a trabalho? Eu fui oficial, fui para estudar, fui fazer mestrado, fiquei com dedicação exclusiva de mestrado. Foi também para mim interessante, porque no momento eu vinha já quase 10 anos entre estágio e atuação profissional, assim, só trabalhando muito, né, sem voltar ao meio acadêmico. E ali eu passei um ano praticamente estudando. No período de férias, fiz um estágio no escritório grande nos Estados Unidos. Também foi uma descoberta curiosa para mim, né, porque a gente vê que os negócios no mundo do direito são muito volumosos, né? Me lembro do impacto de eu chegando no escritório, né, um prédio inteiro de escritório, 500 advogados só no escritório principal, 70 contadores disponíveis no escritório, era uma coisa assim que me assustava. A estrutura... A estrutura é realmente, em relação ao que a gente vê na comunidade jurídica brasileira, é bem diferenciada mesmo. E para tudo isso foi, assim, para mim, uma visão uma experiência única. Para mim, certamente foi a melhor coisa que podia ter acontecido naquele momento de vida. Bom, e nesse escritório, atuação também na área do financeira, direito tributário, não? Não, por incrível que pareça. Não vai dizer que foi penal também. Não, né? Penal não, também não era tão extremada. Foi mais na parte de regulação de alguns mercados. Porque eu tenho também um histórico de atuação dentro da advocacia pública, muito nessa área de regulação, de controle das empresas. Então, eu fiquei lá mais na parte de regulação do sistema financeiro, regulação bancária, regulação das empresas de seguro, regulação das empresas de capital aberto, que tem um viés do Estado, mas não é necessariamente o direito tributário, o direito financeiro. Diferente e na verdade, foi complementar aí na minha formação profissional. Né? Bom, no caso lá no escritório, ainda estava como estagiário, digamos assim, lá. Eles dão esse nome, eles dão o nome de associado internacional, mas era como se fosse um estágio, né? Tanto assim que nem era remunerado, não podia ser porque eu estava sendo inclusive remunerado aqui. Eu digo isso porque no primeiro momento pode parecer estranho, foi para estudar, passou a atuar num escritório, que o senhor cita aí agora, e de repente estagiário, é estranho assim pensar nisso, ainda mais fora, né? Mas é porque tem, no fim parece que é isso mesmo, né? Isso, do que eu consegui perceber na época, era relativamente comum. As pessoas pegam essa oportunidade de estar no mestrado. O período de férias americanas é um período de férias longo, inclusive. Eu, na verdade, peguei as férias de verão lá também. Então, eles têm esse procedimento de levar a gente de fora para o escritório. Fica como se fosse um estagiário, como um associado ali. Claro que, no meu caso, eu já tinha um histórico profissional, já tinha quase 7, 8 anos de governo, então, para eles também era um momento interessante de eu estar ali levando alguma experiência diferenciada. E tinha outras pessoas de outros países também. Eu me lembro que eu dividi a sala com um rapaz da França, na sala do lado tinha um rapaz da Alemanha, todos já profissionais. O rapaz da Alemanha, inclusive, era juiz na Alemanha, mas estava lá no escritório vendo como funcionava um pouco do direito americano. Pois essa troca de experiências, por exemplo, às vezes não assusta quando alguém, e aí no seu caso, por exemplo, comenta determinados itens da nossa legislação e de repente ouve também outros de lá, não há um choque assim às vezes? O choque cultural é interessante. Eu digo cultural do direito, né? A gente tem, repito, essa expectativa de que eles têm um direito muito mais avançado que o nosso, né? Primeiro, é muito diferente, né? Muito diferente porque eles têm no caso meu, né, que estava nos Estados Unidos, eles têm uma base de direito muito estadual. Então, cada estado tem a sua regra. Os advogados lá são habilitados por estado. Então, não existe a prova, como se fosse a nossa prova da ordem aqui, não existe a prova de caráter nacional. Cada um é habilitado para trabalhar num estado e cada estado tem suas leis próprias em relação a todas as matérias. Então, isso é um pouco impactante, porque no escritório que eu estava, a sede era Nova York, mas eu cheguei a fazer algum trabalho também para uma atividade no Kansas, outra em Chicago, e você tem que lidar com as questões locais, é realmente estranho, você não tem uma visão nacional. E, por outro lado, eles ficam chocados também positivamente quando imaginam esse nosso cenário, porque me lembro, por exemplo, de comentar
não com o advogado direto que eu trabalhava, que ele já tinha algum conhecimento do Brasil. Mas me lembro de eu comentar com outros, falar assim, no Brasil tem uma lei que fala da defesa do consumidor. E eles chocados, porque, poxa, como vocês têm isso lá? A gente, né, aqui se pensa em fazer alguma coisa, mas não existe. Então, imaginem que, nesse contexto, há toda uma dificuldade até deles entenderem que nós temos coisas interessantes, né? E foi uma troca, por isso que eu acho que eles levam gente de outros países para esse processo de associação, ainda que temporária, né? Quando o senhor falou, por exemplo, no caso bom, a pessoa que vai atuar num outro estado, ela tem que ficar ali. Bom, qual estado o senhor citou? Eu estava em Nova York, fui ao Kansas e também a cidade de Chicago. E outros, enfim. O que acontece? O profissional lá, ele tem que estar bem por dentro das leis de vários estados, até porque elas são diferentes. Sim. Mas aí, vamos trazer, então, um que seria um problema aqui, no nosso caso. Nós temos muitas leis, né? Toda hora surge uma nova. Em especial, acho que no direito tributário, muita coisa muda, né? Ou seja, essa seria a maior dificuldade nossa aqui? Certamente. A gente tem uma inflação legislativa, né? Isso pode ser mostrado, por exemplo, já se discute hoje uma inflação constitucional, né? A quantidade de emendas constitucionais que nós temos. Se no texto constitucional é tão mudado, imagina no plano das normas infraconstitucionais, né? Quer dizer, do que sai do direito ordinário. E no campo tributário tem um complicador ainda maior, porque nós temos leis tributárias federais, estaduais e municipais. Sim. E não apenas as leis, as regulamentações disso. Todo chefe de executivo edita também o seu regulamento em relação a tudo isso. Todo chefe de executivo tem um secretário de Fazenda, seja estadual, municipal ou distrital, aqui no caso do Distrito Federal, e na Receita Federal também. Então, tem muitas normas, não só a lei. Elas são muitas, são modificadas e as regulamentações são muitas e são diversas. Dificulta o conhecimento de quem precisa ser um operador do direito, realmente uma dificuldade. Daí que eu acho que há uma inevitável tendência de especialização. O profissional acaba se especializando por conta disso, porque não tem como ter um contato com diversos temas e tantas normas sendo editadas o tempo todo. Né? Uhum. Bem, estou conversando aqui hoje no programa Saber Direito Debate com o Irapuan Beltrão, ele que ao longo desta semana aqui na TV Justiça ministrou o curso Direito Financeiro. Ele que é procurador federal e também professor universitário. Você pode participar do programa Saber Direito Debate enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e pode assistir o programa também no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós vamos agora a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já.